O programa Eleições 2022 hoje vai receber o vice-governador do estado de Goiás e deputado eleito Lincoln TJ. Lincoln, seja muito bem-vindo ao novo estúdio da Alego. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje. Eu que agradeço, Mona Lisa. É um prazer estar de volta na Assembleia, nessa casa nova, nesse estúdio novo, e ver como a Assembleia está avançando. Isso é fundamental no processo de construir uma democracia mais forte. Eu acredito que o Poder Legislativo ele é, de longe, o poder mais próximo da população. E aqui o que vocês estão fazendo é aproximar ainda mais. É um prazer poder estar aqui com você. Bom, você foi eleito com mais de 41 mil votos para o seu terceiro mandato como deputado estadual. E quais são as principais pautas que você pretende defender aqui na casa nesse terceiro mandato? Mona Lisa, eu julgo que esse trabalho de pauta ele é um trabalho para aquelas pessoas que ainda não estiveram dentro do Poder Legislativo. Apesar de que o Poder Legislativo ele é um poder que trabalha com representatividade, a minha experiência, ter sido 2 mandatos já deputado estadual, de 2010 a 2018, fui vice-presidente dessa casa, fui vice-presidente da União Nacional dos Deputados Estaduais, é que o deputado estadual, na verdade, ele precisa é trazer junto, em parceria, porque os poderes eles trabalham em colaboração, é trazer solução mais do que pautas, porque nem sempre você consegue construir algo especificamente numa pauta que você levanta, até porque o processo de construção aqui nessa casa ele é um processo de consenso, não é um deputado que faz verão sozinho. Como tem aquele ditado que andorinha sozinha não faz verão. Não, você precisa de apoio, você precisa construir, você tem que chegar no meio do caminho. Então hoje a minha pauta dentro da Assembleia, a principal dela é fortalecer o Poder Legislativo e mostrar para a população, através das minhas ações como deputado, aí elas vão na área da saúde, elas vão na área da educação, elas vão na área da infraestrutura, elas vão na área da fiscalização, porque não é só gastar, é gastar bem, é gastar correto, é gastar de forma inteligente. Então eu não quero limitar minha atuação. Se você me perguntar, no passado eu atuei muito forte na área da saúde, eu pretendo continuar atuando na área da saúde, eu atuei muito forte na defesa do meio ambiente, da defesa inteligente, não da defesa cega, onde as pessoas criminalizam quem produz, não dessa forma. E eu quero, obviamente, avançar nas pautas que precisam. Existem degraus que são passos, melhor dizendo, eu sempre dou uma confundida, passos que precisam ser dados e que eles são passos que qualquer legislador, ele vai dar, ele precisa dar. Então, existem passos que para que a gente possa avançar como Estado, como Poder Legislativo, como Assembleia, qualquer presidente, qualquer deputado, qualquer membro do Poder Legislativo precisa dar. E eu quero abordar essas pautas nesse momento. Pautas como, por exemplo, nós precisamos avançar na regionalização da saúde. E isso não acontece sem o Poder Legislativo. O orçamento é votado aqui. O que o Estado vai gastar, como o Estado vai gastar, de que jeito ele vai gastar, é votado aqui, é aprovado aqui. E com essa experiência que eu trago hoje do Executivo, 4 anos como vice-governador, não fui um vice-governador que fiquei sentado na cadeira, eu mergulhei dentro da gestão, eu aprofundei dentro dos temas. Eu quero trazer essa experiência para o processo de construção legislativa. Você acredita que a sua experiência na vice-governadoria vai mudar, então, muito seu mandato aqui? Com certeza, porque eu brinco que no começo, quando você assume, é tudo muito novidade, você assume, a gente vê dentro do processo eleitoral, a pessoa, ela acaba sendo escolhida para deputado porque representa uma entidade religiosa, um segmento organizado, só que quando ele entra aqui, ele não pode representar mais só o segmento. Por exemplo, uma pessoa que é eleita, por exemplo, um segmento evangélico, ele se torna deputado de todos os segmentos. Ele é deputado do católico, do espírita, do umbanda, do kardecista, do evangélico, do budista. Dos 7 milhões de goianos, Dos 7 milhões e 200 mil. Então a gente tem que entrar para cá com essa bandeira, com esse propósito, de trabalhar para todos. E é o que eu quero fazer. Bom, na vice-governadoria você se destacou bastante, ficou à frente de vários projetos. Qual foi o maior progresso que você acredita que conseguiu na vice-governadoria nesses quase 4 anos de mandato? Quando eu assumi a vice-governadoria, eu recebi do governador, no meio do ano de 2019, no meio do meu primeiro mandato, a coordenação do maior programa de resultado que o Estado já teve até hoje. O governador criou, na verdade, o programa Goiás de Resultados. E o que era esse programa? Nós fomos eleitos numa eleição histórica em Goiás, 61% dos votos válidos, isso nunca tinha acontecido, uma eleição no primeiro turno. E isso vem acompanhado de expectativa, de desejo de entrega por parte da população. Como eu disse e eu gosto de dizer, a população não votou no Caiado só porque ele fala grosso e alto. Não, votou porque queria que ele entregasse algo que
Possivelmente outros governadores não entregaram. E eu não falo no sentido pejorativo, não, de revanchismo. Eu vejo que cada governador, cada membro da gestão, cada deputado, cada presidente, cada vereador, eu vejo a política como uma corrida de bastão, onde quem está nesse momento correndo, segurando o bastão, ele tem que dar o melhor para quando chegar no momento passar para o outro conseguir ir mais longe ainda na corrida. Então eu tive a oportunidade de fazer isso dentro do programa Goiás de Resultados. Nós pegamos as principais metas do plano de governo, eram em torno de 3 a 4 metas por secretaria e metas que foram escolhidas com a maior aderência da popular. O que quer dizer isso? O que o povo mais queria. O povo falava, olha, nós não suportamos mais ambulancioterapia, nós não suportamos mais ter leitos públicos de UTI somente em Goiânia, Anápolis e Aparecida. Você, por exemplo, que é de Aparecida, você sabe, e as pessoas vinham, era uma coisa constante, as pessoas me ligando, pedindo vaga de UTI, porque não tinha vaga no interior, tinha que andar na ambulância 400, 500 quilômetros. E que muitas vezes não dá para esperar, né? Não dá. E aí eu parei para pensar e parei dentro do programa Goiás de Resultados para analisar o seguinte, por que outros governadores não entregaram? E não no sentido pejorativo, como eu disse, mais técnico. O que faltou foi recurso, foi o quê? Foi lei aprovada, foi apoio da população, foi apoio dos prefeitos. E nós começamos a trabalhar junto com cada secretário, que vale ressaltar que o programa Goiás de Resultados é um programa de governo, onde nós auxiliamos as secretarias a entregar o que a população gostaria, os produtos. E eu fico muito feliz de poder compartilhar com você que está me assistindo nesse momento, que nós já entregamos mais de 3.000 produtos dentro do programa Goiás de Resultados. E você pode me perguntar, vice-governador, deputado Lincoln TJ, deputado eleito, né? Que produtos são esses? Eu te falo, por exemplo, nós levamos leitos de UTI público para todas as regiões do estado. Nós conseguimos implementar um processo de ressocialização aqui para os detentos. Nós não tínhamos uma política pública mesmo estabelecida. Hoje nós temos. Já temos, de um universo de mais de 21 mil, 22 mil detentos, nós já temos mais de 4 mil trabalhando no processo de ressocialização. Na pandemia produziram máscaras, produziram jalecos, ajudam a produzir uniformes, carteiras. E nós pegamos modelos onde aqui em Goiás e em muitos outros lugares ainda no país, ainda há uma realidade estabelecida, que quando você vai construir um presídio, nenhuma cidade quer. Nós pegamos modelos no Brasil onde, nesses estados que estão funcionando, os municípios estão brigando para trazer o presídio, porque o presídio chega lá, produz carteira, pinta o meio-fio, poda a árvore, dá manutenção nos prédios, nas vias públicas, diminui o custo para o contribuinte e aumenta o resultado. E outra coisa, ele é ressocializado. Então esse é um produto. Nós reformamos todos os colégios estaduais, de todos os municípios, independente do partido. Aqueles que não estão reformados estão em reforma nesse momento, independente do partido, independente se o prefeito apoiou ou não, até porque na primeira eleição melhor dizendo, do governador Ronaldo Caiado para governador agora, em 2018, nós tivemos o apoio só de 14 prefeitos, mas nós reformamos todos os colégios de todos os municípios. Então esse é um avanço inquestionável. Né? As próximas metas de cada colégio desse vão ser outras, vai ser construir um laboratório, terminar de cobrir uma quadra, implementar melhorias que vão gerar resultados na educação. Então esse é o segundo produto. E eu falei que são mais de 3.000. Então você vê que o nosso tempo da entrevista não me permite falar tudo, mas todas as áreas nós temos entregas estruturantes que geraram mudança na vida das pessoas. Você quer ver um exemplo? A carteira motorista social. Mais de 10.000 pessoas já tiraram carteira de motorista de carro, de moto, sem precisar pagar. Né? Nós criamos o programa Mãe de Goiás, nós levamos auxílio para os alunos, nós entregamos... tudo isso eram metas do programa Goiás de Resultados, onde a gente pôde auxiliar cada secretário a fazer essas entregas. Então eu, sem sombra de dúvida, eu me sinto extremamente satisfeito em saber que eu combati o bom combate, entreguei o que a população precisava, entreguei tudo, não. Por isso que eu ainda quero ser governador. Vou chegar lá. Eu tinha essa pergunta mais pra frente, então, já respondeu agora. Não, eu acredito que, na verdade, eu aprendi dentro desse processo político, como deputado, como vice-governador, como vice-presidente, que já fui dessa casa, como vice-presidente nacional dos deputados estaduais e legisladores, que quanto mais você avança na área pública, mais, se você faz uma política calibrada, em sinergia e correta, com bastante embasamento técnico, você consegue alcançar mais pessoas ainda. Então, quanto mais você sobe, mais mudança você consegue realizar. Eu pude ver isso e vivenciar isso agora como vice-governador. E o meu intuito é, sim, eu quero ser governador desse estado ainda. Nós estamos vivendo um momento que é um momento de transição, né? A gente está vendo no Brasil inteiro mudanças de ciclos políticos e eu tenho me colocado à disposição, sim, como no futuro, para ser um candidato a governador e aquilo que a população pedia. Na verdade, essas coisas elas são definidas por um sentimento popular, não é só pelo anseio próprio. Cabe ao político o quê? Estar pronto para responder esse anseio. Eu ia te perguntar isso, né? Eu ia perguntar se você prefere aqui a Assembleia Legislativa, já puxando uma sardinha pra gente, ou se você prefere estar lá no Executivo.
Não, eu prefiro estar onde a população me coloca. Eu prefiro estar onde eu tenho condições de entregar aquilo que a população precisa que eu entregue. Então, eu particularmente, eu sempre que possível, eu gosto de fazer uma consulta popular, eu consulto as minhas bases, foi desse jeito. Quando eu me tornei vice-governador, eu iria para deputado federal, eu não estava concorrendo para vice-governador, houve um convite, eu consultei as minhas bases e eles acharam excelente a ideia. Da mesma forma que agora, eu consultei a base e eles ficaram muito animados com o meu retorno para a Assembleia. Então, eu sempre busco pautar os meus passos em cima da vontade daquelas pessoas que me escolheram e que me elegeram. Isso é democracia também, né? Escutar a verdade. opinião de quem vai te dar os votos Com necessários, certeza. né? Bom, você sempre tem muito orgulho de falar que você é de uma família de políticos, né? Sim. Que a sua família é especialista em cuidar de pessoas. Eu, inclusive, acho isso muito bonito. Obrigado. Qual foi o maior legado que os seus pais, que já estiveram aqui na casa, seu pai foi presidente da casa, Sebastião TJ, qual foi o maior legado que você acredita que eles te deixaram na vida política? O maior legado foi o sentimento que a gente veio na política para servir e não para ser servido. A política não é um lugar para a gente construir saídas para si. Existe um porquê de você ser deputado, existe um porquê de existir vereador, existe um porquê de ter governador. E o maior legado que meu pai e minha mãe me deixaram, meu pai foi deputado por 4 mandatos, foi presidente dessa casa, o primeiro presidente na história da Assembleia, que foi 4 anos seguidos, foi o que lançou a pedra fundamental dessa nova sede, foi o que adquiriu o terreno, na época, conseguiu o terreno para essa nova sede. A minha mãe foi uma grande deputada, foi numa legislatura onde a Assembleia mais teve mulheres até hoje, naquela época eram 6 mulheres eleitas, foi uma grande deputada. O legado, agora, se você perguntar em legados de lei, eu uso um exemplo, por exemplo, meu pai ele foi o responsável pelo parcelamento do IPVA aqui em Goiás. Hoje, todo mundo que tem um veículo que pode pagar o seu IPVA parcelado, tem. Por quê? Porque teve um deputado que preocupou com isso. E isso acabou virando exemplo para vários outros estados que ainda não tinham parcelamento. E hoje discute-se aqui na casa a possibilidade de parcelar em 10 ou até em mais vezes, que é um avanço social muito grande. Então, a minha família é uma família de legado. Em relação às legislações, tem alguma lei específica que você, voltando aqui para casa, sonha em aprovar? Eu sonho. Eu quero trabalhar, na verdade, nós precisamos também da iniciativa federal. A grande maioria das leis que geram muitas mudanças para a população, por causa desse ato jurídico que o Poder Legislativo Estadual vive Brasil afora, dificulta muito o processo. A grande maioria das leis que você quer fazer para gerar mudança, você esbarra no erro de... Você não tem a iniciativa, não é competência do deputado estadual, no vício de iniciativa. Muitos deles são por iniciativa do Poder Executivo ou são destinados a ser discutidos em Brasília e nas câmaras federais. Uma das coisas que eu tenho muita vontade, Mona Lisa, hoje... Eu acredito que nós precisamos fazer algumas mudanças muito pontuais dentro do processo de educação. Por exemplo, hoje ninguém sai do ensino médio, do segundo grau, como falava antigamente também, sabendo como um banco funciona, qual é o melhor juro, o que funcionar. Então, na verdade, a gente não está ensinando as pessoas a lidar com a vida financeira. Então, um dos projetos que eu já apresentei aqui no passado, e é uma bandeira que eu pretendo também retomar, nós precisamos introduzir dentro do processo de educação a educação financeira. Porque senão nós vamos continuar produzindo pessoas que não sabem lidar com a sua vida financeira, que não sabem juntar dinheiro, que não sabem avançar na vida e, infelizmente, a gente não consegue mudar o estado dessa forma. Essa é uma das bandeiras que eu tenho, assim, uma vontade muito grande de ver as coisas acontecer. E a outra também é dentro da educação, é a gente colocar noções claras a respeito do direito. Quem conhece os seus direitos não aceita qualquer coisa. E eu acredito que a gente precisa começar a avançar. Essa é uma das bandeiras, mas nós vamos precisar de apoio federal, porque é uma mudança dentro do processo de ensino, precisa também ser aprovado no âmbito federal. Bom, eu torço muito para que sejam aprovadas, afinal de contas são leis muito importantes para todo cidadão. Obrigado. E inclua nessa pauta também a educação política. Com certeza. A gente sabe, hoje, quem não gosta de política é governado por quem gosta. Quem não discute política é governado por quem discute. Então, nós precisamos, muitas vezes as pessoas querem uma vida melhor, mas elas não sabem nem por onde começar. E começa na escolha das pessoas. Você não escolhe médico porque ele torce para o seu time. Você não escolhe um pedreiro na sua casa porque ele frequenta só a sua igreja. Você quer saber se ele dá conta. Você quer saber se ele pode entregar o que precisa ser entregue. E está na hora da gente começar a qualificar o nosso voto, a gente começar a escolher cada vez mais uma política que gera transformação e que alcança a vida das pessoas. Então eu batalho nessa área também.
Lincoln, muito obrigada por ter estado aqui conosco hoje. Eu que agradeço, parabenizo mais uma vez a Assembleia, na pessoa do meu amigo, presidente Lissauer, uma pessoa que tem feito um grande trabalho. Todos os deputados, os que foram eleitos, os que não foram eleitos, sem sombra de dúvida, vocês têm deixado um legado inquestionável de luta pela sociedade e na construção de dias melhores. E tenho certeza que eu, estando aqui a partir do ano que vem, continuarei essa luta a partir do dia 1º de fevereiro, e eu tenho convicção que nós vamos entregar uma Assembleia mais forte, um Poder Legislativo ainda mais forte, porque eu vim para ser deputado para isso, para fazer a diferença e para honrar o voto e a confiança que eu recebi. O programa Eleições 2022 fica por aqui. Continue acompanhando a programação da TV Alego.